Não falem nada que comprometa vocês juridicamente. Exato. Por favor, hein, galera. Depois vão ter que assistir na íntegra e pedir para cortar aqui, senão. Mas beleza. Eu vou compartilhar a tela aqui. Mas assim, acho que uma coisa que eu queria já até deixar claro é que a ideia é ser um papo bem tranquilo, sabe? Tô aqui numa posição de passar um conhecimento, passar aqui algumas dicas, alguns pontos, mas assim, tô super aberto pra gente trocar, pra gente conversar no chat, pra tirar dúvida. Eu preparei aqui o material, mas eu nem sei se ele vai demorar todo esse tempo que a gente tem. Então, a ideia é a gente conseguir trocar para além da palestra, dos slides e tal, não ficar uma coisa muito, esse é o que eu tinha para falar, tchau, obrigado, né? Então, deixa eu só compartilhar aqui. Acho que agora eu já tô vendo. Eu vou tirar a telinha para eu ver as apresentações, mas eu acho que eu ainda consigo ver vocês. Deixa eu ver aqui, ó. Alguém pode mandar uma mensagem no chat só para eu ver se dá para ver? Deu. Fechou. Então tá dando para ver aqui. Beleza, galera. Então acho que assim, coloquei o nome da palestra aqui do papo, mas bem literal, né? Como escrever bem. Então, acho que também um outro aviso que vale deixar claro é que é por Rafael Frota, então talvez outras pessoas, principalmente o Fabrício, também tenham outras visões de como escrever bem, o que é escrever bem, mas acho que muita gente aqui que se interessou pelo papo, talvez tenha vindo por conta do texto que o Fê colocou, que era, a ideia era escrever bem um case ou um artigo, né? Mas aí, independente de ser um case, de ser um artigo, de ser qualquer coisa, a gente vai estar falando de escrever. Então, no geral, é a escrita. Só que a escrita, essa parte de escrever, pelo menos para mim, era a parte mais fácil. Eu estava até buscando referências aqui para trazer, e eu achei essa frase aqui bem legal, que para mim, a hora que eu vi, eu falei assim, nossa, é exatamente isso. Então ele fala que eu vou traduzir, né, mas ele fala, 75% da escrita não é escrita. É você pensar, é você editar, é você publicar. Então acho que eu gasto muito tempo nessa parte aqui, de pensar e de editar, porque a parte da escrita ela é muito mais simples, assim. E aí depois eu posso até mostrar uns exemplos aqui. Eu não coloquei na apresentação, mas eu tenho um exemplo bem legal que fala sobre essa parte da diferença entre a escrita e a edição, que são coisas completamente diferentes. Tanto que o trabalho de ser um bom editor te ajuda muito a ser um bom escritor também, né? Eu vejo que foi uma das coisas que melhorou muito na minha escrita, foi ver vários artigos de outras pessoas, né? Vários cases, enfim. Então, voltando a gente a escrever a parte fácil, né? Escrever a parte muito mais fácil. E o difícil é todo o resto. Mas aí vem, tá, mas peraí, difícil é todo o resto? O que é esse todo o resto que você está falando? Então, para mim aqui, esse todo o resto que a gente vai falar, ele é exatamente o que torna a escrita uma coisa realmente boa. E aí eu acho que começa a vir outra dúvida, tá? Torna uma escrita realmente boa, o que é uma escrita realmente boa? E aí eu acho que esse é o ponto do papo de hoje. Então, assim, acho que tudo que a gente vai falar aqui vai ser para conseguir tentar chegar um pouco mais perto de responder essa pergunta, o que é escrever bem? Tá, legal, eu consegui escrever, eu fiz um post no LinkedIn, eu mando mensagem no Slack o dia inteiro, eu mando mensagem no WhatsApp, eu já fiz post no meu Instagram. Qual que é a diferença de uma escrita para uma boa escrita, né? Qual que é a diferença? Porque eu acho que se a gente quer escrever um bom case, um bom artigo, a gente precisa entender o que é esse bom, né? Aí eu acho que aqui é onde a gente vai tentar fazer junto, chegar em algum resultado. Então, beleza. O que torna uma escrita realmente boa? Aí aqui, eu queria um pouco da ajuda de vocês. O que para vocês é uma boa escrita? Queria que vocês mandassem aqui no chat, aqui, só para ter uma ideia, assim, se a gente está indo no caminho legal. Não tem resposta certa, mas eu acho que também tem algumas respostas erradas, mas no final das contas acho que é legal a gente tentar entender assim, o que para vocês consideram uma boa escrita. Deixa eu ver, uma escrita clara, envolvente e fluida, cativante, uma escrita que consegue passar seu recado de forma clara. Deixa eu ver o que mais.
Uma boa escrita é aquela que cumpre seu objetivo, sua promessa é envolvente de ler, ela é acessível, clareza. Pô, muita gente falou bastante coisa interessante aqui. Eu acho que vou falar um pouquinho do que eu acho aqui, tá? Eu coloquei algumas coisas. Eu acho que para mim a primeira coisa, eu pensei em tudo que vocês pensaram e depois eu falei assim, puta, eu acho que tem uma coisa antes. E aí eu coloquei esse que eu acho que, para mim, uma boa escrita, ela cumpre um propósito, né? Então ela precisa cumprir o propósito. Depois disso, eu acho que ela precisa sim passar uma mensagem clara, então, pô, clareza é o que a gente mais precisa, né? E ela é autêntica. Eu acho que o que eu vou tentar passar aqui hoje, eu vou tentar entrar no detalhe de cada um desses pontos, né? Acho que uma boa escrita, ela cumpre o propósito, ela passa uma mensagem clara e ela é autêntica. Então, acho que para a gente começar, queria entrar nessa parte do cumpre um propósito. Então, primeira coisa que a gente pensa quando a gente vai começar a escrever, e aí geralmente essa é a parte que entra lá naquele thinking daquela frase, que é você pensa assim, tá, o que eu quero com essa escrita? Eu vou escrever, mas para quê? O que eu tô querendo? O que eu tô buscando? E aí eu vou dar alguns exemplos, né? Então, tipo, pô, às vezes você só quer desabafar, você quer escrever um desabafo. E aí tem aqui um artigo que eu gosto muito, eu sempre falo dele, geralmente alguém me pergunta, eu sempre falo assim, talvez eu não escrevi muito sobre ele, mas eu acho ele muito legal. E aí teve esse artigo aqui da Carol Todd, que o nome do título já é bom, né? Todos os motivos pelos quais eu sempre fui chamada de treteira no trabalho. E aí se você vê o tempo de leitura, ele tem quase 20 minutos, né? 17 minutos de leitura, ou seja, foi um puta desabafo, né? Acho que ela desabafou bem aqui. Um outro motivo para você querer escrever, um outro propósito que você tenha, pode ser de compartilhar conhecimento. E aí, o que eu acho mais legal da nossa comunidade, que está acabando de acontecer aqui agora, é que essa parte do conhecimento, ele nunca acaba em quem compartilhou, ele sempre se espalha, né? Então, um exemplo que teve, nesse próprio artigo da Carol, ela comenta sobre um template que ela ouviu numa palestra, que é desse Todd Isaac, e aí uma pessoa leu o artigo da Carol Todd, viu esse slide, viu o que ele comentou, e aí ela escreveu um artigo pra gente com um template do que ela leu no artigo da Carol Todd. Então, assim, um desabafo de quase 20 minutos gerou uma pessoa a criar um template. E aí ela, no próprio texto, ela fala, né, olha, então, eu vi aqui um texto que a Carol Todd compartilhou com a gente, aí eu queria agradecer, e aí por isso eu fiz um template. Então, teve um propósito para a pessoa escrever, ela não chegou do nada e falou assim, vou escrever aqui, sabe? Ela teve um propósito, ela quis fazer alguma coisa com aquilo, assim como a Todd também teve quando ela quis desabafar. Então, pensar muito bem nessa pergunta, né? O que você quer? Você quer desabafar? Você quer compartilhar o conhecimento? Mas, pô, tem várias outras coisas. Você pode querer construir a autoridade, você pode querer escrever, que às vezes é muito o que eu faço para mim, que é você escrever para você pensar melhor. Então, eu tô ali pensando, caramba, eu não sei se eu entendi isso aqui. E aí você escreve para você, e aí você consegue chegar a algum lugar. Ter esse outro ponto de você, às vezes, querer se conectar com outras pessoas, então você está estudando sobre um assunto, e você fala assim, pô, quero escrever para ver se tem mais pessoas que pensam sobre isso, quero deixar uma pergunta, uma reflexão no final, quero ver pessoas que estão a fim de fazer algo nessa linha. E tem também, lógico, né, a questão de vaga de emprego, tem muita gente que escreve para poder encontrar um emprego em algum lugar, para tentar encontrar uma vaga e tal, e eu sei que muita gente aqui tem esse propósito, e a gente pode entrar no detalhe depois também. Mas aí tem essa outra pergunta que eu acho que ela é tão importante quanto, e é que a gente quase nunca faz, né? Que tipo, tá, beleza, eu entendi o que você quer, mas o que você não quer? Você tá escrevendo, mas o que você não quer deixar transparecer, ou é um propósito que você tá tentando fugir disso, né? Às vezes a gente escreve, e eu sinto que eu também tenho um pouco disso, de escrever para alguma coisa, mas também tem aquele caso de você quer escrever contra alguma coisa. Né? Você fala, puta, isso aqui eu não quero. E aí, isso vai mudar muito, né? Então, tem um exemplo aqui de, por exemplo, eu quero buscar uma vaga, mas eu não quero buscar uma vaga no Brasil. Então, a pessoa pode escrever, sei lá, em inglês. Isso vai mudar a forma como ela escreve, né? Tem até um exemplo aqui, aí é mais um recurso, mais um conteúdo, mas não deixou de ser uma escrita, né? Que foi uma pessoa
que ela estava querendo uma vaga, mas ela achou muito difícil achar essa vaga e ela começou a tentar procurar vaga em inglês, né, vaga para gringa. E ela criou um material só ensinando o que ela foi aprendendo, quais foram as dificuldades que ela teve tendo, então ela colocou isso aqui. Então foi uma coisa que motivou ela, falou assim, pô, eu queria muito uma vaga, tá difícil arranjar aqui no Brasil, eu vou tentar achar uma vaga que não é no Brasil. E aí, isso surgiu a necessidade de escrever um texto, um recurso para a galera. Por exemplo, eu quero escrever, mas eu não quero escrever para especialista, eu quero escrever para júnior, eu quero escrever para quem está começando agora. Esse é até um foco de um outro blog que a gente tem, que é o do Bootcamp. Ele reúne vários artigos, mas eles são artigos que são mais leves, mais fáceis de as pessoas entenderem, ou que estão mais ali no dia a dia de quem está começando. Então a gente pega esse propósito de uma coisa que a gente sabe que a gente quer, e às vezes coisas que a gente quer filtrar, né, criar essas limitações, e a gente construir uma outra coisa nova. Mas também pode ser coisa mais simples, tipo, cara, eu não quero me tornar um babaca, eu só quero escrever, mas eu não quero ir para um lado de, cara, começar a falar groselha, de falar mal de alguém, de eu quero fazer uma análise de um projeto que foi publicado, mas eu não quero, sei lá, falar mal dos designers que estavam envolvidos naquele projeto, então acho que essa parte do propósito eu acho muito legal a gente começar a escrever porque a gente sente vontade de escrever alguma coisa, mas eu acho que é muito importante também a gente tentar lembrar do que a gente não quer. E aí eu acho que essas coisas elas começam a entrar em conflito, o que a gente quer e o que a gente não quer, e aí a gente precisa lembrar de uma coisa, que tudo que a gente está fazendo está a serviço de algo. Então, até a nossa escrita, ela está servindo para alguma coisa, né? Mesmo a gente sabendo ou não, mesmo a gente consciente disso ou não. Então, isso começa a entrar numa dualidade onde eu quero e eu tenho, né? Tipo, o querer e o ter. E aí essas coisas nem sempre elas estão andando juntas. Quase sempre elas não estão andando juntas. Mas quando elas estão é muito bom, porque aí vai entrar nesse ponto onde a gente quer falar alguma coisa, e a gente tem o que falar sobre aquilo que a gente quer falar. Acho que muita gente vai se identificar com esse exemplo, que quando eu quero falar, eu só quero falar, mas eu não tenho o que falar, aí entra no post de LinkedIn. Aí entra nesse aqui que eu vou usar, os maiores palcos são os presenciais. Se o Messi estivesse no banco do trabalho remoto, ele não teria ganho o jogo. Quem é a camisa 10 tem que dar, sabe? Esse tipo de coisa a gente vê todo dia, né? A gente sabe, a pessoa ela quer falar alguma coisa porque ela precisa criar uma relevância ali, ela precisa aparecer no algoritmo, mas ela não tem muito o que falar. E aí ela inventa qualquer coisa. O que eu fiz? Eu fui ver o filme tal que lançou, o que eu aprendi com esse filme, 10 lições que eu aprendi. Você fala, pô, cara, muito legal, talvez você não tinha muito o que falar, e aí você teve que ir colocando coisa ali. Então, às vezes acontece muito, assim. E aí eu acho que o legal é quando a gente tem o que falar primeiro, porque a gente pensou no que a gente quer, o que a gente não quer, e mesmo que a gente não queira, a gente não tenha vontade de falar, tá tudo bem, mas eu acho que a ideia aqui do papo é a gente conseguir unir essas duas coisas, então eu espero que no final vocês tentem buscar o que vocês querem falar e a vontade de falar, né, a vontade de escrever isso. Então, beleza, mas aí o ter o que falar, aí acho que a gente começa aqui a entrar na parte que vocês estavam comentando no chat. Então, para eu ter o que falar, agora que eu sei o que eu quero e o que eu não quero, e eu quero falar alguma coisa, porque eu tenho que falar, como que eu passo o que eu quero falar de uma forma clara, né? Como que eu passo essa mensagem clara? Então a gente falou lá de que a boa escrita cumpre um propósito, mas agora como que a boa escrita ela passa essa mensagem clara? E aí, entra de novo, cara, o que é uma mensagem clara? Para mim, quando eu penso em mensagem clara, eu penso em três coisas. Então, eu coloquei aqui, que lógico, tem várias, né? Mas acho que as três primeiras que vêm na minha cabeça são para quem que eu tô falando, né? Então, público, isso é muito importante. Acho que a gente sempre lembra disso, mas às vezes a gente esquece. Mas a gente quer dizer, a gente tá sempre com isso na cabeça. A segunda coisa é aonde, né? Onde que eu vou falar isso, onde que eu vou escrever, onde que eu vou passar essa mensagem e como que eu vou passar essa mensagem, né? Qual que vai ser o conteúdo dele.
Então, resumindo, exato, que é o usuário do texto. Então, assim, uma mensagem clara para mim, essa mensagem ela é clara porque ela é clara para alguém em algum lugar de alguma forma. Então, aqui também, aí a gente começa a quebrar de novo, né? Tipo, tá, beleza, clara para alguém em algum lugar de alguma forma. Quem é esse alguém? E aí aqui, quando a gente for escrever, eu acho que aqui começam a entrar vários personagens, né? Então, por exemplo, a gente pode estar querendo falar com outros designers, a gente pode estar querendo falar com outros colegas. Então, tudo isso aqui vai influenciar também em que a gente vai falar. Se a gente vai usar, que a gente vai falar que, sei lá, a gente fez a gente falou com o stakeholder, a gente fez uma matriz ACE, que a gente fez um Business Model Canvas, então, pô, tô falando com outros designers, eles vão entender essas terminologias. Mas se eu estiver falando com outra pessoa, talvez eu vou usar outros termos, porque talvez a pessoa que não seja designer, ela não vai entender aquilo que eu estou tentando falar. Pode ser recrutadores, né? E aí aqui eu acho que é importante também a gente entender que o recrutador, principalmente para quem está escrevendo case, o recrutador, ele é só a pessoa que vai filtrar, né? A pessoa, ela vai abrir ali, ela vai olhar, vai ver seu texto, o seu case, e ela vai tentar entender se aquilo que está ali se enquadra no que ela precisa, né, na vaga ali. Mas tem também o gerente. E aí o gerente é a pessoa que vai decidir, que vai olhar aquilo ali e vai falar assim, tá, isso aqui tá certo, isso aqui tá errado. Né? Então, acho que às vezes a gente escreve muito pensando no recrutador, mas talvez a gente deveria escrever mais para o gerente, ou às vezes a gente escreve para o gerente e esquece do recrutador. Então, isso vai mudar tudo na forma como a gente vai escrever, né? E também acho que para você. Então, assim, hoje no meu caso, como eu escrevo como eu escrevo semanalmente, às vezes eu me pego escrevendo para mim mesmo, assim. Então, eu falo, tá, beleza, eu sei que tem coisas aqui que eu gostaria de ter ouvido, ou que eu tô precisando ouvir, e aí você começa a escrever e aí vira um loop, né? Você escreve para você, você lê o que você escreve, e aí você começa a falar assim, puta, é verdade, é isso aqui mesmo que eu precisava. Não no sentido de ser uma, uma profecia autorrealizável, de você querer ficar comprovando seus próprios argumentos, mas para você gerar essa clareza em você, assim. Então, às vezes eu acho que essa escrita para mim, ela me passa, às vezes eu escrevo para eu passar esperança para mim mesmo, sabe? Em vez de às vezes fazer uma reclamação, fazer um desabafo, fazer uma crítica muito forte ou reclamar, às vezes essa escrita, quando você leva ela para você, eu acho que às vezes ela ajuda muito, assim. Então, a gente entende um pouco que a gente precisa estar escrevendo olhando para alguém, né? Independente de quem seja, a gente tem que ter algumas pessoas em mente. Aí, beleza, a gente entra no lugar. Então, aqui a gente. Acho que o que eu gosto de pensar no lugar é que. E aí eu posso depois trazer mais exemplos. É que esse lugar. Ele vai mudar para quem eu estou falando. Então, por exemplo, se eu quero falar com um recrutador, e eu sei que esse recrutador está no LinkedIn, talvez eu vou fazer um post para o LinkedIn. Mas aí eu tenho que entender como que eu vou escrever isso para essa pessoa conseguir ver e entender aquela mensagem. Porque às vezes, se eu escrever, por exemplo, se eu quero escrever algo para um recrutador, e esse recrutador não está em vez de estar no LinkedIn, ele está no Instagram, talvez eu vou ter que escrever de outro jeito, talvez eu vou ter que fazer um Reels, talvez eu vou fazer um roteiro e gravar um vídeo, ou às vezes eu vou ter que escrever num formato de stories, só que aí o stories vai sumir. Então, isso de você pensar no lugar que você vai transmitir seu conteúdo ou a sua escrita, ela é muito importante porque você tem que pensar se aquilo vai sumir, se aquilo não vai, se a pessoa está ali naquele lugar que você está escrevendo ou não está. Então, acho que tem muita gente que escreve para o LinkedIn, mas o LinkedIn, a gente tem que lembrar isso, que ele é um lugar onde tem algumas pessoas, e às vezes nem sempre as pessoas que a gente quer escrever estão dentro do LinkedIn. Então a gente tem que buscar esse lugar, né? Então, por exemplo, aqui eu estava procurando cases, e aí eu achei esse case de uma pessoa que fez um post de um case para o LinkedIn. E o case está bacana até, ele tá completinho. Mas quando a gente olha para o case dentro do LinkedIn, eu fico pensando, putz, será que isso levou a pessoa a ser contratada? Será que alguém viu o post dela e entrou em contato com ela via DM? Será que quem viu
que percepção que teve dessa pessoa, né? Quando a pessoa olhou o case no LinkedIn e falou assim, putz, essa pessoa é uma boa profissional, será que ela conseguiu entrar no detalhe que ela queria? Porque aqui a gente vê que, pô, tem 3, 4, 5, 6 slides, né? Ou 6 imagens. Então, será que a pessoa conseguiu transmitir tudo que ela queria transmitir nesse local? E será que ela conseguiu? Será que ela tinha um propósito por trás quando ela compartilhou aqui? Então, tudo isso a gente tem que pensar na hora que a gente vai colocar o conteúdo, né? Tem muita gente que também faz o case já direto no portfólio, e eu acho que aqui tem um texto muito bom depois também que eu posso compartilhar, que é qual que é o papel do portfólio. Então, o portfólio, ele nem sempre ele é só para você conseguir uma vaga de emprego, às vezes é só para você, cara, compartilhar seu trabalho, fazer documentações. Tem um legal que eu posso mostrar depois, que é o do Nick Case. Ele é um portfólio que ele é gamificado, ele é interativo, então ele não é um portfólio que você assim, olha, que legal, vem aqui me contrate ou agende uma reunião comigo. Ele tá ali, cara, compartilhando projetos pessoais dele que ele tá colocando no mundo e que ele aprende com aquilo, sabe? Então, às vezes a gente tem esse olhar do portfólio, que é, cara, eu preciso criar um portfólio para arranjar um emprego, e aí dentro desse portfólio tem que ter o case, e o case é assim, e às vezes, não, se você não tem aquele propósito de conseguir uma vaga, talvez seu portfólio pode ser de outra forma, né? Você pode encarar ele como outro tipo de projeto. Tem o Medium, que geralmente a gente coloca, então tem muita gente que coloca no Medium, eu já coloquei o meu no Medium muito tempo atrás, um estudo de caso. Esse aqui foi mais um exercício, mas eu não sei se hoje eu faria isso de colocar um case no Medium, e aí aqui eu colocaria uma ressalva de falar para vocês tomarem cuidado, onde vocês vão colocar os portfólios, os cases de vocês, os trabalhos, porque isso aqui vai ficar exposto, e às vezes a pessoa não vai ter referência, né, tipo assim, tá, legal, você fez isso aqui, o que você tá buscando, né? O case, eu acho que ele não deveria morar sozinho de lugar, eu acho que o case, ele deveria estar num local, e esse local geralmente é o portfólio, então eu recomendaria vocês colocarem em qualquer lugar, mesmo que seja no Notion, ou em um site mesmo, pessoal, mas eu trouxe aqui para falar que vocês vão ver cases no Medium, mas eu não recomendaria que você colocasse um case no Medium, porque ele fica solto, sem contexto, né? Então, estou dizendo aqui mais para alertar, digamos assim. E aí tem muita gente que serve para o Dribbble, tem muita gente que faz um case, né, para o Behance, mas aí aqui também entra de novo, será que faz sentido a gente colocar eles lá dentro? Porque a hora que a gente coloca lá, a gente tem que pensar na estrutura, e essas estruturas desses lugares, elas são mais limitadas, né? Então, às vezes você não consegue dar muito contexto, às vezes você não consegue colocar muita informação, às vezes essa informação ela pode estar inacessível, então, por exemplo, no Behance, se eu não me engano, você consegue colocar texto, mas geralmente a galera coloca o texto na imagem. Então, é como se você tivesse vários slides, né, num case do Behance, e aí você vê tudo aquilo e você fala assim, pô, legal, mas e se não conseguir carregar a imagem? E se eu quiser selecionar um texto? E se eu quiser clicar em algo? Puta, não dá, porque são várias imagens, né? Então, além da gente pensar em com quem a gente vai falar, o lugar onde a gente vai colocar, a gente vai escrever, vai transmitir essa mensagem, ele tem que estar muito claro, porque ele precisa te ajudar a passar essa mensagem, né? Senão você não consegue. E aí eu acho que entra aqui no mais importante para mim, que aí eu acho que é aqui onde eu geralmente gasto a maior parte do tempo, que é a forma. E aí a forma para passar uma mensagem clara, ela geralmente está na estrutura. Então, eu tenho aqui, eu tô com o meu caderninho aqui na frente, né? Então, tipo assim, quase todos, mas assim, todos os artigos que eu escrevo, eu vou colocando aqui, tipo, vou fazendo umas anotações das estruturas que eu acho que fazem sentido, então assim, tá, beleza. Então, acho que até essa própria apresentação, eu fui colocando aqui uns mapas mentais, de, tipo assim, cara, eu quero escrever, eu quero fazer isso, eu quero passar aquilo, e eu fui colocando algumas coisas, e aí você olha para essa zona e você fala assim, meu Deus, não faz sentido nenhum. Mas é quando você passa para o papel, você entende, você fala, tá, legal. Porque tem uma diferença muito grande entre você escrever um texto de cima para baixo e você escrever um texto em blocos, né? Então, quando você decide a forma do seu texto, do que você vai escrever, é muito mais fácil de você encaixar as coisas dentro daqueles blocos do que você pensar, primeiro eu tenho que escrever o título, o título qual que vai ser?
Ah, eu acho que o título vai ser tal. Ah, beleza. Aí você pula a linha, aí você, puta, agora eu tenho que pensar numa capa. Aí você vai atrás da capa. Aí você pula a linha agora. Ah, como que eu começo meu texto? Ah, vou colocar. Hoje estou nisso. Até você sair do papel, cara, é muito difícil. Então você precisa ter uma estrutura do todo. E aí depois eu tenho é que eu não tô com o site aberto, mas eu vou abrir depois pra vocês verem que ele mostra isso na prática, assim, faz muito mais sentido. Eu acho que isso é uma das coisas que mais me ajudou a escrever melhor, é você pensar na estrutura do seu texto, nos capítulos, nos subcapítulos, se você quer expandir ou não. Então aqui tem muitos formatinhos, tem vários, se vocês pesquisarem vão ter vários frameworks, tem um que para case é muito comum, que é esse CAR, né, que é o contexto, ação, resultado. Então, era isso, eu fiz tal e tal coisa e tive tal resultado. Isso para case geralmente ele é bem simplesinho. Tem esse outro também, que é o contexto, problema, solução, conclusão. Então a gente vai ali, entende um pouco melhor, aprofunda. Dá para você aprofundar de várias outras formas. Você consegue. Tem gente que usa a jornada do herói, tem gente que tenta fazer storytelling, tem gente que usa o backstage. Então fala assim: olha, como foi esse projeto na prática, né? E a galera falou: não, olha, a gente teve isso, nossa, a gente passou uma perrengue, a gente foi visitar o cliente não estava, a gente teve que voltar, a gente começou a entrevistar a galera na rua. Então essa parte de backstage, ele tudo muda também como que você quer passar. E tem, que aí aqui a que eu recomendo, é a sua estrutura própria, assim. Eu acho que o que mais me ajudou a tirar as coisas do papel foi conhecer umas estruturas que me ajudaram a ter uma base, mas depois que eu entendi as estruturas, eu falei assim, pô, legal, obrigado, agora acho que eu vou olhar aqui pro meu aqui, porque quando você começa a criar sua própria estrutura, isso vai ajudar muito no próximo passo, que eu vou falar depois, que é o de ser autêntico. Então, cara, isso para mim é IA nenhuma vai conseguir te ajudar nisso, sabe? Você vai colocar lá, ela vai gerar uma coisa muito linear, mas você vai falar, falta um temperinho, né? Então tem uma aqui para exato, cara. Isso do modelo mental entra até num. Dá para entrar em várias camadas, né? Mas eu acho que entra muito nessa parte do pessoal mesmo, e aí eu acho que você começa a até gostar mais do resultado de escrever mesmo, assim. Você não necessariamente gostou do case ou gostou do artigo, mas você gostou de escrever e você escreve porque você gosta, né? Então eu acho que isso é legal. Ô, Rafa, um comentário sobre isso, né? E aí eu tomando liberdade para interromper aqui para fazer um comentário, já que isso é uma conversa, né? E eu tenho uma maneira de pensar um pouco caótica. E isso sempre me trouxe dificuldade para me expressar. Só que chegou um momento em que eu resolvi aceitar esse caos e tentar envelopar esse caos de uma maneira que seja criativa, que eu consiga trazer humor, que eu consiga trazer referências de lugares inusitados, assim, e é bem dentro disso que você falou. Aceitar esse modelo, que é o meu modelo mental, né, me trouxe muito mais prazer. Então, quando eu estou produzindo uma apresentação, uma palestra, escrevendo um artigo, que eu consigo impregnar um pouquinho, putz, isso aqui, eu sei que isso aqui representa muito da maneira como eu penso, me dá muito prazer de botar o texto na rua, sabe? Cara, demais. E isso de aceitar o caos é legal. E essa é a parte que eu acho mais legal do todo. É, por exemplo, pegar aquela folha lá, que tinha um monte de rabisco, um monte de diagrama, e tá um caos, e aí você organizar aquilo e entregar para alguém que você não sabe quem é, que vai ler algo, e às vezes chega uma coisa muito legal, né? E aí eu acho que é muito diferente quando você faz isso de um jeito consciente, porque quando você. Eu não sei, cara, eu sinto que é um trabalho de amor mesmo, de respeito por outra pessoa, quando você pega uma coisa que tá muito bagunçada, você organiza e entrega pra pessoa, a pessoa fala, puta, caraca, que legal, obrigado por ter feito isso. E muitas vezes a pessoa nem sabe, né, que foi feito aquilo, né? Então, tanto que, tipo assim, essa apresentação eu comecei a fazer ontem, e eu tava muito nessa de, tipo, pô, legal, eu acho que tá fácil de entender, mas ela tem muito conteúdo, né? Porque, pô, falar sobre como escrever bem é muita coisa. Por isso que eu acho que eu não quero ficar falando só sobre isso e a gente trocar mais, porque talvez muita coisa que eu tô falando fosse, pô, legal, você falou isso, mas eu não entendi nada. Então, às vezes, pra mim tava super claro e pra quem tá aqui ouvindo, tá tipo assim, cara, preciso de mais contexto, né?
Mas então acho que, beleza, tem todas essas formas, e aí eu acho que entra nessa parte que eu acho que a gente começou a falar, que é, depois da gente fechar as estruturas, não, minto, eu já estava adiantado na minha cabeça, mas eu ia dar um exemplo aqui desse de estrutura própria, não é exatamente própria, mas ela é estrutura que eu achei simples, assim, eu achei que a pessoa, por mais boba que pareça, eu senti que ela conseguiu transmitir o que ela queria de um jeito simples, assim. Então, eu geralmente também recomendo, falo sobre esse case, que é um case de um designer que chama Ed Chow, é Chow mesmo, assim, sem o T, né, Chow, é só Chow, e ele fez o redesign do Dropbox, na versão desktop, né, na versão web. E aí o case é muito simples, assim, depois eu posso abrir no site para vocês verem, mas ele tem essa capa e o título, né, tem uma introdução bem simples, falando o que era o que é o Dropbox e por que eles estavam fazendo esse redesign. Ele traz ali os problemas que tinham nessa estrutura, e ele traz 3 problemas, que era a navegação era difícil, você tinha uma desconexão ali entre conta de usuário e conta da empresa, né, conta tipo corporativa, e aí um outro que era que as experiências eram fragmentadas, então você abria no site era de um jeito, você abria no aplicativo era de outro, e aí ele traz as soluções, então, na navegação a gente arrumou desse jeito. As coisas serem diferentes, a gente arrumou desse outro jeito. E aí ele traz poucas imagens com GIFs que vão demonstrando o antes e depois, para você ter uma ideia de como era e como que ficou. E depois ele conclui e fala, ó, tá aqui, a gente trabalhou esse projeto desse jeito, teve algumas métricas aqui, quiser dar uma olhada, clica aqui e acabou. Então, assim, é um case muito simples e eu acho que o legal é que, por exemplo, por mais que ele não tenha entrado em muito detalhe, ele conseguiu passar a mensagem muito claramente, assim, pra mim. A hora que eu abri, eu falei assim, nossa, tá, eu entendi. Talvez eu fiquei curioso para saber como que eles fizeram, se eles fizeram teste com o usuário, fizeram entrevista, quais eram as versões anteriores, onde eles erraram, quais foram os resultados, impacto, métrica, enfim. Sim, mas talvez isso ia ser uma coisa que talvez poderia ser um próximo passo. A pessoa justamente ficou curiosa com aquilo e falou, pô, posso entrar em contato com você? E aí ele poderia, sei lá, deixar o link aqui de, se por exemplo ele está buscando emprego, ele poderia trocar isso aqui por marcar uma reunião, e a pessoa clicaria ali e falaria com ele. Então, muita gente fala isso, né? Pô, eu tenho que botar muita profundidade ou eu tenho que botar pouca profundidade? Eu tenho que escrever muito, eu tenho que escrever pouco? Como que eu sei quando que tá bom, quando que não tá? Acho que depende, por isso que eu falei, o primeiro tem que ser o propósito. Cara, qual que é o propósito que você quer? Você quer passar uma mensagem clara? Você quer arranjar uma vaga de emprego? Você quer só documentar um trabalho? Então, acho que isso muito vai ditar a própria forma, né? E aí, beleza, aí agora sim, depois da estrutura, para mim tem o zelo. E, cara, essa aqui é a parte que, nossa senhora, meu Deus do céu, como eu acho que eu sou chato. Por isso que eu falei que a gente perde muito tempo no resto, e a gente perde, eu acho que eu coloco muita energia nessa do zelo. Então, a primeira coisa que eu falo pra galera é, quando você estiver escrevendo, toma muito cuidado com o erro ortográfico, assim. Por favor, tenta ao máximo olhar ali, revisar, não deixar nenhuma palavra escrita de forma errada, e eu sei que estava errado aqui, eu escrevi de propósito, tá? Não coloquei, não fui, não fui, não fui besta nesse ponto, mas aqui eu acho que é importante a gente realmente deixar ali um bom texto. Ele é um texto bom de ler, mas essa parte da ortografia ela é muito importante. E eu acho que até é uma coisa que eu tenho sentido falta, é de ter às vezes isso aqui, quando eu recebo um artigo, porque exato, Ângelo. Uma coisa que tem acontecido muito é a galera tem escrito com IA e a IA não comete erro ortográfico. E aí, quando eu recebo um artigo sem nenhum erro ortográfico, o que vocês acham que eu penso? Nossa, caramba, eu acho que essa pessoa tem muito zelo, ela escreveu muito bem. Mas geralmente, às vezes, é o contrário. Às vezes a pessoa, ela não escreveu e aí ela só usou um IA para transmitir ali o que estava na cabeça dela. E quando você olha, você fala, cara, se esse texto não tem nenhum erro ortográfico, ou essa pessoa é muito zelosa, né? Ela tem muito cuidado com a forma como ela escreve, ou eu acho que ela deve ter usado algum tipo de inteligência artificial, algo do tipo. Então, tá tudo bem não ter erro ortográfico, mas assim, eu acho que é legal você ter esse cuidado com você, sabe? Porque quando você começa a notar a forma como você escreve, é muito legal você ir melhorando a sua escrita. Então, por exemplo, eu lembro que
eu achava que eu estava sendo claro ou sendo mais informal quando eu usava a gente sempre. Então, a gente deveria, a gente poderia, e aí eu comecei a olhar, depois você abre o texto, dá um Ctrl F, tem, sei lá, 40 agentes. Você fala, meu Deus do céu, eu preciso melhorar isso. E aí você troca o a gente poderia por poderíamos, a gente queria por queríamos, sabe? Então, esse cuidado com a ortografia, com a forma como a gente escreve é muito bom. Então, lógico, ela é boa. Uma coisa que eu acho muito interessante também é as referências. Então, quando a gente está escrevendo, a gente tentar deixar claro de onde que a gente tirou aquilo, se a gente tirou de algum lugar que já existe. Então, isso aqui tem até uma questão de respeito mesmo com outras pessoas que a gente tá referenciando. E aí eu acho que entra também até essa parte de deixar isso acessível para outras pessoas, sabe? Então, pô, legal se tirar essa ideia, mas se tirar essa ideia da onde? Né? Então, tipo, pô, isso aqui foi muito legal. Se você não deixa um link, não deixa uma referência, aquilo vai morrer em você e ninguém nunca mais vai saber, né? Então, acho que essa referência ela é muito, muito legal pra gente do Exolect. A gente pesa muito nessa parte. Artigos sem referência, a não ser que seja um desabafo, ainda assim, os desabafos, por exemplo, aquele texto da Carol Todd, tinha um monte de referências de estudo, de pesquisa, do própria palestra do Todd Isaac. Então, assim, isso fortalece muito mais seu argumento. Então, às vezes você fala, eu sou essa pessoa que pensou nisso, você trazer uma outra pessoa que talvez está ali, que pensou nisso antes, às vezes ajuda a fortalecer ainda mais o que você quer dizer. Então, referências, citações, o texto alternativo, então você colocar ali, pensar em pessoas que não vão conseguir identificar uma imagem, aí você colocar ali a descrição, o que tem ali por trás daquela imagem para as pessoas verem, então isso também ajuda muito nesse zelo de você passar a mensagem de forma mais clara, assim. Então, acho que, no geral, esse aqui eu acho que é o que eu penso para uma mensagem ser clara, então quando a gente está falando numa boa escrita, né, que é tudo isso aqui. E aí eu acho que aqui entra a parte mais legal. Eu tava tentando buscar vários exemplos, mas aí eu sempre volto pro mesmo também. E aí quando a gente fala de escrita autêntica, eu acho que vai entrar muito isso na questão da IA, né? Então, cara, a IA, ela te dá um jeito de escrever, ela escreve de um jeito que é que ele é, eu chamo do jeito Wikipedia de escrever. Então, assim, você lê, você até entende, mas você fica assim, cadê a pessoa por trás desse texto? Cara, o que que você pensa, o que que você acha? Não tem nada ali. Então, eu não consigo saber um detalhe pessoal da sua vida, de tipo, pô, eu gosto disso, eu não gosto daquilo, ou eu vi tal coisa e isso aconteceu comigo, por isso que eu estou trazendo aqui. Então, artigos pessoais são muito autênticos. Então, quando vocês escrevem, tentem colocar qualquer coisa de vocês. Eu tenho uma referência que depois eu vou trazer de livro, que é se eu não me, que o livro também é bem literal, que chama Como Escrever Bem, do William Zinsser, e, e ele fala muito isso, fala assim, cara, o que eu gosto de ler num texto é quando a pessoa usa a palavra eu, ou a palavra sou, ou a palavra quero, ou a palavra gosto. Então, assim, quando você coloca essas palavras que estão te ajudando a te definir, de certa forma, eu me conecto cada vez mais com você. Então, eu lembro que teve um texto que eu escrevi que eu falei de uma história do meu avô, assim, e aí teve gente que falou, caramba, velho, pô, por conta desse texto eu mandei mensagem pro meu avô. Então, assim, às vezes a pessoa nem lembra do que eu falei no texto, mas ela viu que tinha uma menção ali, alguma coisa, e ela lembrou de outra, assim. Então, essa autenticidade, você pode até não ter um propósito tão claro e não ter conseguido passar sua mensagem com a clareza que você queria, mas se você for autêntico, para mim é o que basta. Principalmente se você mandar o artigo para a gente, porque seu artigo pode estar mal escrito, sem estrutura, sem formatação, sem zelo, mas ele é autêntico, a gente consegue dar vida para aquilo, a gente consegue refinar, e a gente faz muito isso com autores, assim, a galera manda às vezes um rascunho para a gente refina aquilo, chega a falar, pô, caramba, tá legal, acho que a gente pode publicar agora. Então acho que isso é muito legal, assim, você conseguir transmitir autenticidade no seu texto, é uma das coisas que eu particularmente acho que é o que mais torna uma boa escrita de verdade. Então, o exemplo que eu ia trazer aqui é o da Amarce. Deixa eu tentar abrir uma aba aqui para vocês verem. Nossa, a primeira vez que eu vi isso aqui, eu fiquei,
Cara, sei lá, eu fiquei muito feliz. Deixa eu compartilhar aqui. Eu vou ter que compartilhar a tela de novo, mas não tem problema. Então, esse aqui é o texto. Eu vou tentar. Eu acho que se eu der zoom não vai ajudar muita coisa. Mas assim, pense num portfólio de alguém, de uma pessoa, de qualquer pessoa, ou no seu próprio, e aí você vai naquele sobre da pessoa. E aí você vai ver, tipo assim, eu sou o Frota, eu trabalho com design há tanto tempo, eu sou de São Paulo, e é isso. E aí acabou. Ou então ela vai falar do histórico dela de educação. Eu trabalhei em tal lugar, eu estudei em tal lugar, eu me formei nisso, me formei naquilo, eu tenho os cursos tais, eu tenho a habilidade 82% em Photoshop e 99% em Figma. Então a gente começa a entrar nessas coisas, a gente fala assim, pô, legal, eu tenho várias informações sobre você, mas eu não conheço você, eu não sei quem você é. E eu lembro que eu entrei nesse portfólio dessa moça, e aí eu olhei e falei, pô, caramba, bacaninha. E aí quando eu entrei no sobre dela, eu falei assim, nossa, caralho, que da hora. Então aqui eu vou passar aqui, que eu acho que é aqui que entra a diversão. Então, ela começa, em vez dela escrever um texto, ela vai escrevendo com imagens, então ela vai colocando as fotos aqui. Então, pô, uma pequena introdução, então ela fala, eu com 7 aninhos, que ela coloca as fotinhas dela aqui do 3x4, aí ela fala, pô, eu agora. Então, a gente vê nessa diferença e fala, nossa, que legal, pô, ela era criancinha, olha como ela tá hoje. É, ela fala aqui um pouco do pai dela, então, pô, meu pai era contador, e eu odeio número e matemática, né? Então, ela ainda faz conta na mão, aí ela aqui coloca, então, tipo, pô, a gente vê uma questão de afeto. Ela fala que ama tipografia, ela acredita que ela tem uma boa escrita, né? Ela escreve bem, a tipografia, não, a caligrafia dela é boa, então ela colocou aqui. Ela falou que gosta muito de azul, então azul é a cor favorita dela. Ela também gosta muito de mapa, coleta coisa, cartõezinhos. Sou obcecada com design de informação. Então aqui tem. Você vê que assim, ela poderia. Isso aqui tudo. Tipo assim, o que eu acho interessante é, cara, você olha pra isso e fala assim, mano, isso aqui poderia ser uma linha de texto, sabe? Você poderia ter colocado assim, eu gosto de informação, de design de informação. Você fala, pô, que legal. Mas é que ela foi colocando os exemplos, ela gosta mesmo, ela é obcecada, porque, pô, você viu o tanto de imagem que ela colocou, sabe? Então, eu gosto muito de visualização de dados, mas aí lá em cima ela falou do pai dela. E aí você já começa a criar uma relação. Você fala, pô, o pai dela gostava de número, ela também tá gostando aqui de visualização de dados. Pô, será que tinha alguma coisa a ver? Será que não influenciou ela de alguma forma? Então, enfim, ela vai colocando aqui várias referências, várias coisinhas delas que são muito pessoal. Por que ela tá fazendo aquilo? Então, pô, tem um sachêzinho de chá, tem aqui coisas de natureza, tem fotos que ela vai tirando, então, como que é a visão dela, como que ela pensa, então, sabe, tem muita coisinha aqui que você, tipo, eu não conheço a Massi, e eu abri a página dela aqui, essa parte eu falei assim, cara, eu conheço ela, pelo menos um pouquinho mais, sabe, então, é um exemplo que eu sempre falo pra galera, quando a galera escreve, principalmente, e aqui eu tô pensando muito no portfólio, tá? Que às vezes eu vejo uns cases muito interessantes, mas eu não tenho informação nenhuma da pessoa. E aí, por mais que o case seja muito bom, se eu não conseguir ver quem tá por trás daquilo que foi escrito, gera um sentimento meio estranho, assim, você fica tipo, cara, legal, mas será que essa pessoa é legal? Será que ela é chata? Putz, será que ela é meio resmungona? Ou será que ela é engraçada? Ela é mais extrovertida? Então, a gente toma muito cuidado nisso na edição, assim, quando a gente recebe artigo de pessoas que colocam, por exemplo, meme, alguma coisa engraçada, de não tirar isso, porque a gente sabe que aquilo é exatamente o que define uma pessoa, né? Então, tipo, a pessoa colocou lá uma piadinha de um trocadilho que ela fez, mas esse trocadilho ninguém vai entender. Pô, vamos apagar? Puta, não, pelo amor de Deus, isso aqui é exatamente o que eu vou olhar e falar assim, caramba, pô, foi o Felipe que escreveu, ele faria essa piada. Então, isso aqui eu acho que eu gosto muito, assim, então acho que a mensagem no final que eu queria passar com esse lance da autenticidade é, tipo, pô, sejam vocês, sabe, não tenham medo de colocar isso em
em evidência, porque, pô, não tem problema nenhum, eu acho que é justamente o que faz a escrita ser uma coisa melhor, assim. E Rafa, Então, até um comentário sobre isso, é, essa questão de você colocar sua personalidade, assim, até no case, nesse about que você trouxe pra gente, o que eu achei bem interessante como estratégia para escrever bem é que ela se colocando dessa forma, quando você for ler o case, você consegue imaginar o tom de voz por trás daquele case, né? Que às vezes quando a gente está escrevendo é um pouco difícil de você passar a sua personalidade, né? Qual é a maneira que eu falo, mas com um about como esse, putz, quando eu for ver o case dela, eu vou conseguir imaginar a persona que escreveu esse case. Então, como estratégia é muito massa. Adorei esse exemplo. nossa, eu gosto muito dele. Acho que, assim, eu sempre busco outros exemplos, mas eu sempre quero nesse de novo, porque eu sempre fico assim, caramba, ele é muito legal. E aí acho que a mensagem no final, eu gosto muito dessas dicas, é que tem muita. Se a gente for entrar no. Beleza, pô, entendi o macro, que eu acho que é isso que eu queria passar para vocês. Eu acho que o que eu queria passar como mensagem é escrever a parte fácil. O cara escreveu muito mais fácil, é muito fácil. O difícil é esse todo, assim, tipo, pô, por que que eu quero escrever? Por que que eu não quero passar? Que mensagem? Como que eu vou fazer isso? Eu sei que, lógico, se a gente começar a racionalizar muito, aí a gente não escreve, porque a gente começa a pensar em todos esses pontos, mas assim, depois que a gente começa a escrever, e a gente começa a escrever pensando nessas coisas, a gente sabe o que é uma boa escrita, cara, fica muito mais fácil, sabe? Fica muito mais fácil. Então, depois eu posso passar o livro lá do Zinser, que ele fala sobre escrita, ele fala muito disso, dessa dica de você escreve, você lê em voz alta o que você escreveu, e se pareceu que foi escrito, né, se pareceu que, tipo assim, pô, não parece que saiu da minha boca isso aqui, ele vai lá e reescreve de novo. Então, acho isso, pra mim, eu faço isso até hoje, eu leio, assim, depois que eu termino de escrever, eu fico, tá, vamos lá, não sei o que, tipo, nossa, nada a ver, velho. Aí eu vou lá, apago, volto e escrevo de novo. Então, acho que a mensagem principal é essa, assim, tipo, pô, a gente precisa entender que a escrita, ela cumpre um propósito, mesmo que a gente não saiba muito bem qual é. A nossa mensagem, a gente tem que tentar passá-la da melhor forma possível, e, então, às vezes, a gente quer falar 40 coisas em um artigo, e você fala, pô, legal, mas, mano, eu não entendi nada que você quis dizer. Mas acho que o principal é a gente deixar a escrita autêntica. Então, acho que isso aqui é o que destrava mais você para escrever, sabe? Então, acho que no final era a mensagem só que eu queria passar essa, tipo, pô, bora escrever. Então, queria incentivar muito vocês a escreverem, não necessariamente enviar pra gente os artigos do Xcolect, eu lembro que eu escrevi muito antes de mandar um artigo pro Xcolect, porque eu tinha vergonha, mas eu acho que não precisa ser assim, né, a gente pode só escrever, deixar ele pra gente e gostar do hábito de escrever, e aí se a gente sentir que faz sentido, que vai ajudar outra pessoa, a gente tem algum propósito pra cumprir, e não propósito não ser forma banal, né, de coach, não, mas o propósito, tipo assim, pô, eu quero fazer por algum motivo, manda pra gente, assim, porque a gente vai adorar. Então é isso, galera. Obrigado aqui. Agora eu queria mais a gente trocar ideia. Depois posso passar apresentação, colocar dar outras referências aqui, mas acho que a ideia era mais conversar com vocês, assim, também. Ô, Rafa, que conteúdo massa, velho. Essa abordagem do realmente o escrever hoje é o mais simples, até considerando que a gente está nessa era da inteligência artificial, né? A IA meio que ela tá tudo bem, usa, é uma ferramenta, tá aí para ser usada, né? Mas a maneira como ela vai escrever, qual é a ideia por trás do que ela vai escrever, o público para o qual ela vai escrever, é, tipo, isso tudo vem da pessoa que está realmente escrevendo, né? E a IA só está digitando as letras, digamos assim, de certa forma. É, e usar isso para depois você voltar e falar, putz, aqui está muito pasteurizado, porque a IA é IA. E você ir fazer o seu cacuete, a sua brincadeira, né? Porque realmente, cara, eu adorei essa abordagem. Vou escrever a parte mais fácil. E até nesse final, né? Vamos escrever. Eu tô numa fase, eu estava procurando trampo, então eu estava muito mais focado em escrever texto, em texto com foco profissional.
mas antigamente eu escrevia muita literatura e eu escrevia para mim, assim. Então, eu brincava no Twitter, quando era 140 letras, né? Eu comecei a escrever microcontos, contos em até 140 caracteres. E por prazer, assim, e isso me abriu tantas portas. Eu, tipo, fui parar na Bienal, foi mostra de Twitteratura, e por um prazer de escrever, assim. Então, até escrevam sobre design. O design precisa de gente refletindo o design, mas também escrevam para si, tipo, escrever pelo puro prazer de escrever um trocadilho. Esse músculo precisa ser exercitado, né, Rafa? Nossa, muito. Ó, quer ver? Tem um, eu tô tentando caçar aqui pra mostrar pra vocês que. Deixa eu pesquisar aqui no gringo, mas assim, acho que uma das coisas que mais. Para quem escreve toda semana, que nem eu, que é o caso, é, é muito treta quando você tem uma coisa que você quer falar, mas você não, mas você sabe que aquilo já foi falado de todas as formas. Então, sei lá, uma coisa que às vezes a gente gosta de falar e só que acaba soando chato é sobre ética, né? Assim, designer tem que ter ética, designer tem que fazer as coisas erradas, designer tem que pensar pros outros, né? Então, pô, legal. Mas como que a gente fala sobre ética sem ser chato, sem ser chato? Então, uma coisa que eu tava tentando fazer era escrever ficção. Eu falei assim, cara, eu acho que um jeito legal de passar sobre, de falar sobre ética é contando história. Então, tipo assim, pô, legal. Aí tem esse texto aqui, eu vou compartilhar, né, ter opa, eu vou ser meio, não é egocêntrico a palavra, mas, sim, eu vou fazer uma autorreferência, mas eu não vou ler aqui, tá, mas eu vou mandar aqui para vocês depois, se vocês quiserem dar uma olhada, que, tipo assim, eu escrevi todo esse texto. Eu escrevi todo um texto falando sobre ética, sobre, tipo, pô, Beth e tal, e aí eu olhei e falei assim, nossa, que coisa chata, mano, caraca, ninguém vai ler isso aqui. E aí eu pensei assim, pô, beleza, então, eu sei a mensagem que eu quero passar, meu propósito tá claro, mas assim, eu tenho que mudar a forma. Tipo assim, para a mensagem ficar clara, eu tenho que mudar a forma. E aí eu pensei, pô, que forma eu poderia usar para falar o que eu quero falar, que as pessoas entendam. Falei, pô, acho que eu vou contar uma historinha. Aí, assim, vou ler só o comecinho, mas aí foi meio isso, né? Então, tipo, a ideia é ser meio que como se fosse um calendário, assim, né? Tipo, eu tô lendo o diário da pessoa, que no caso é uma moça, e aí eu sei que, tipo, pô, no domingo ela falou, cara, o dia foi cheio, que nem a minha cabeça, eu tô preocupada com o dinheiro pra químio da minha mãe, então, tipo assim, pô, beleza, já entendi que foi a cabeça, ela tá meio baqueada, né? Tipo assim, ela talvez não tá tão bem das ideias, a mãe dela tá doente. Ela foi num evento, aproveitei as férias das cerejeiras, então, tipo assim, pô, beleza, ela tá tentando se distrair, saiu de casa. O pior é que eu não consigo disfarçar, vou tentar dormir bem para procurar mais vagas amanhã. Então, tipo assim, caraca, então eu já sei que a pessoa tá desempregada e ela já tá procurando porque tem mais vagas. Então, a ideia é que a pessoa, nesse caso aqui da história, né, essa moça, ela tá num contexto onde ela tá super abalada, deixa eu voltar aqui. A pessoa ela tá super abalada, a mãe tá doente, ela tá sem emprego e ela já tá procurando vaga a uma cota. Então, tipo assim, tem tudo isso aqui. E aí surge uma oportunidade de emprego que é para trabalhar com uma bet. E aí, o que que você faz? Tá ligado? Então, depois que eu traduzi isso aqui, eu falei assim, nossa, ficou muito mais legal, ficou muito mais legal. E assim, eu nem sei, uma coisa que o Fabrício me incentivava muito era, depois que você escrever, não olha mais. Assim, não fica mais indo atrás. Será que foi bem? Será que alguém gostou? Será que deixaram comentário? Será que compartilharam? Cara, solta pro mundo e deixa viver. Tem que ser que nem filho, né? Você faz, cria, deixa lá e tipo, você, tchau, não vou mais ficar tão em cima. Porque senão você começa a ficar bitolado, você não escreve mais, isso vai te influenciando e tal. Então eu aprendi muito, depois que eu escrevi o desapego, deixo lá e, cara, beleza. Mas esse foi um que a hora que eu escrevi eu fiquei assim, cara, que legal, porra. E eu tenho tentado fazer mais isso, mas é isso, né? É difícil, assim, quando a gente tá tentando, a gente tem que ter essa inspiração. Então, hoje, para quem escreve semanal, que no meu caso, cara, se às vezes eu não tenho muito o que falar, eu não, assim, cara, legal, eu sei que eu quero falar, porque toda semana eu tenho que fazer, mas assim, o que que eu tenho para falar? Cara, não tem nada para falar. E aí, às vezes, eu
não falo nada. Então, às vezes eu não escrevo, ou às vezes eu tento buscar alguma coisa do meu dia a dia para eu poder trazer. Então, acho que a coisa que eu ia trazer muito para vocês é isso, assim, teve um artigo que a gente recebeu muito legal de uma moça, que ela falou, eu não sei sobre o que escrever. E aí ela desviou do assunto e falou assim, pô, tô tentando procurar vaga, mas, pô, parece que agora você tem que ser influencer para conseguir vaga de UX, você tem que ficar, tipo, postando no LinkedIn, né, para poder alguém chamar a atenção de recrutador. Eu falei, pô, tá aí. Isso te incomoda? Me incomoda. Eu falei, pô, escreve um artigo falando disso aí, pô. Então, e aí ela foi escrever e mandou pra gente, falando, pô, você tem que ser influencer e tal. E ela criou uma conta no TikTok, aí isso ajudou ela a arranjar vaga, mas ao mesmo tempo ela fica pensando, puta, será que vai ter que ser assim pra todo mundo? Tipo, pô, pra eu arranjar vaga eu vou ter que, né, criar uma conta no TikTok. Então ela traz o que aconteceu com ela como um relato, mas ela também faz tipo uma crítica, né? Então, pô, ficou bem legal assim o texto. Então acho que tem muito. Exato, exato. É. Então acho que entra muito isso, assim, você começa. Eu, particularmente, gosto muito de escrever sobre o que me revolta, assim, tipo assim, cara, o que me mexe é eu estar, tipo assim, nossa, que bosta isso aqui, caraca, mano, meu Deus do céu, meu chefe, não sei o que. Vou lá e escrevo um texto, isso ajuda. Só que é isso, né, tipo, quando você escreve, você está se transmitindo também, ainda mais se você for autêntico, e aí você tem que tomar cuidado, às vezes, com a forma como você vai passar para a mensagem também não voltar contra você, né, então, a gente conseguir traduzir isso de tipo, pô, eu quero falar mal de um comportamento de lideranças, eu tenho que deixar isso abstrato para eu não falar, porra, meu chefe, né, aquela cesta lá, porra, meu Deus do céu. Então, isso Uma é vez, legal, assim, pensar. uma vez eu escrevi um texto, um conto também, e eu publiquei no meu blog, e tinha um trecho, eu não vou lembrar, nem sei se esse texto existe mais, mas eu escrevi alguma coisa, era uma relação de um pai e de um filho, e aí eu falava que esse homem, ele era truculento e tinha que ter feijão na mesa, porque senão não tinha janta, tipo, se não tivesse feijão, não era uma refeição. E em algum momento do texto, eu falava sobre, meu pai não sei o que, não gosta de mim, porque eu nunca fui feijão. E eu não lembro exatamente o contexto, mas no dia seguinte, quem me mandou uma mensagem? O meu pai. Ele veio e falou assim: isso você escreveu por causa de mim? Você tem alguma coisa para falar? Eu falei: não, foi só um conto, né? Isso num contexto de texto fictício, né? Agora, se vai, por exemplo, o UX Collective, que geralmente tem um viés mais profissional, né? Realmente tem que ter um cuidado adicional aí, porque carreiras estão em jogo. Tanto que esse da Carol Todd foi muito isso, assim, ela comentou sobre, ela fala sobre liderança, e aí o que que ela faz? Ela fala assim, pô, eu não posso falar, que eu não sei se foi o caso, tá, mas por exemplo, minha liderança, sei o que lá. E aí ela, pô, criticou. Ela fez o que? Ela foi pegou uma pesquisa, um dado, falando, olha, 47% das demissões, o principal motivo é liderança. Tipo, pô, tô saindo daqui porque cara, eu não aguento, eu não consigo trabalhar com meu líder. Tipo assim, cara, e isso é muito frequente, né? Tipo, eu não tinha essa noção mesmo, assim. Eu achava que era uma coisa, sei lá, às vezes mais de outro tipo de mercado, ou não, era fora do Brasil, mas, cara, isso acontece muito, assim. Tem muita gente que fala, cara, eu não consigo trabalhar com essa pessoa, velho. E eu tenho que sair daqui que tá me consumindo, assim. Então, ela pegou, conseguiu trazer um dado para embasar, para falar assim, pô, foi meu chefe. Não, foi uma pesquisa, gente, cara, tô tudo com isso. Eu acho que, e é legal buscar essas referências, eu acho que, é, por exemplo, o que eu gosto mais, eu tenho muito link salvo, né, então quando alguém me fala uma parada, tipo assim, não sei o que, não sei o que lá, aí minha cabeça, ela tá tentando fazer assim, cara, que link que você tem que leva pra isso aqui que a pessoa tá falando, tá, pô, tem essa referência aqui, assim, mas enfim, aí eu acho que eu já comecei a devagar, aí eu não sei. Mas, pô, eu queria saber se alguém tem dúvida, se alguém quer trazer alguma dica, se quer que eu possa trazer alguma coisa para ajudar, assim, ou se vocês querem trazer um caos de vocês aí autêntico, de tipo, pô, tô passando por isso, como que eu faço pra, sei lá, criar um case, escrever alguma coisa, assim, não sei se alguém tem alguma dúvida aqui. Virou mais um papinho, né, pra gente trocar ideia. E é só abrir o mic e a Carol abriu. Bora, cara. Entrei atrasada, gente, mas aqui. Eu tô num momento de transição de carreira agora. E eu vou fazer toda essa parte de revisar portfólio, revisar perfil.
E eu sou muito essa pessoa ali, de querer trazer essa coisa mais, de trazer referência, não ser tão séria na comunicação, e igual o exemplo que o Rafa trouxe ali da outra designer, tipo, eu acho maravilhoso. Tipo, é o que eu queria fazer, só que daí na hora de fazer eu fico, putz, mas o recrutador, o LinkedIn, tem que ter uma coisa mais séria, e aí eu fico nesse embate de como fazer, o que eu faço, eu vou seguir meu coração aqui, eu vou fazer sério para conseguir ultrapassar aqui, driblar o algoritmo de não sei o que lá, sabe? E aí eu fico lembrando também muito de um case que eu fiz quando eu estava fazendo um processo seletivo. E aí acho que toda a questão da vaga, não estava naquela pira de, putz, eu preciso dessa vaga, então eu levei ele com muito mais leveza. E aí isso impactou também na escrita, na forma da construção do texto, tanto que eu fechei o texto de uma forma descontraída, com indicação de música, que estava associada ao contexto do case, sabe? No meio do processo eu não continuei, né? Porque eu fui para outra empresa, mas eu fico tão feliz assim, com esse resultado que eu lembro dele. Eu falei, putz, eu queria poder fazer mais isso, sabe? Então, como é que. Acho que não vai ter uma resposta certa, né? Mas, tipo, como lidar com essa dualidade, né? Tipo, querer ir para esse lado mais descontraído, mais criativo, né? Que eu acho que a gente também tem uma licença poética para ir para esse lado, mas também lidar com essa realidade que a gente tem hoje em dia, né, de recrutamento, de plataforma. Nossa, assim, tem... Assim, na minha cabeça, eu acho que entra muito naquilo do... Eu acho que eu vou compartilhar aqui o do Fabrício, que era esse aqui, ó. Aqui ele fala muito sobre portfólio, tá? E boa parte até do que eu trouxe, assim, de referência, que eu não coloquei... Eu coloquei, mas eu tirei depois, porque eu falei, caramba, vai ficar muita coisa. Mas esse aqui é um texto muito bom que ele fala sobre isso, sobre qual que é o papel do portfólio, né? E boa parte do texto, acho que ele tá, do papo de hoje, ele tá aqui, assim. Então ele começa falando assim, né? Tipo, ele pegou, e aí aqui já, puta, isso é foda, né? Tipo assim, a gente começa a fazer meta-análise, né? Então, tipo assim, o que o Fabrício fez? Ó, tipo, isso aqui tá muito autêntico. Então, tipo, ó, eu tava olhando o meu feed e me deparei com essa discussão. Aí eu falei assim, cara, qual que é o portfólio que você já viu, o melhor? Aí o cara falou, ah, esse aqui. E aí alguém falou, nossa, que bosta. E aí é que eu não sei se ainda existe, né? Esse aqui, existe. Era um portfólio que ele foi feito, ele é experimental, né? Então, tipo assim, a galera ele fez do jeito que ele queria. Então ele até coloca, né? Tipo, olha, então, se você tiver vertigem, né? Algum tipo de, eu não sei se é transtorno, mas enfim, se você tiver alguma dificuldade com a interação desse site, você pode ver a versão mais acessível aqui, que ela é mais simples, mas se não, você pode vir aqui e aí você vê que o site ele tem essa parada de tipo assim, cara, é que aqui meu Chrome tá uma bosta, mas ele vai fazendo toda uma parada, sabe, para você conseguir olhar, entender ele e tal. Então, opa, deixa eu vir pra cá. Não sei se estava dando para ver, tava? Acho que tava, né? Nossa, então, tipo assim, ele tem todo esse scroll totalmente diferente e tal. E aí o cara falou, mano, que bosta esse portfólio. E aí ele começa a criticar. Ele falou assim, tá, mano, mas peraí. Por que esse portfólio é ruim? Só porque ele tenta fazer uma coisa diferente do que você faria, sabe? E aí ele começa a entrar nos detalhes. Tá, então beleza. Então qual que é o papel de um portfólio? Aí ele começa a falar, pô, será que deve ser uma obra de arte que mostra a visão do designer? Será que é para demonstrar o processo como ele pensa? Será que é para trazer só o resultado final? Aí legal, aí ele, tá, mas qual que era o objetivo? Ele queria documentar o trabalho, ele queria achar um emprego, ele queria ser visto como especialista, né? E aí tem o primeiro, que aí eu acho que esse aqui é o que mata o que a Carol tá falando, que é tipo assim, como que você quer ser visto? Então, tipo assim, eu acho que às vezes, e aí eu falava até isso por mim mesmo, quando eu ia, como o primeiro portfólio que eu fiz ele de um jeito, e aí eu joguei ele inteiro no lixo e fiz de outro por conta dessa pergunta, assim. Falei, cara, vai ter uma pessoa que às vezes vai ver meu portfólio e vai falar assim, nossa, nada a ver. E essa pessoa nem tem o poder de me recrutar, nem tipo assim, pô, sabe, uma pessoa que não tem relevância mesmo para alguma coisa no futuro, enfim. Mas talvez vai ter outra pessoa que às vezes pode nem ser um recrutador ou um gerente ali, que vai olhar meu site e vai falar assim, caramba, esse designer é foda. Porra, olha o portfólio desse cara, ou olha o case dessa pessoa, olha que legal, pô,
sabe, ela vai achar aquilo legal e ela vai usar de referência, que nem a Márcia aqui, acho que eu nunca falei nada pra ela, ela nem imagina que eu tô usando ela de referência, e foi uma coisa que eu vi aleatória ali, sabe? Então acho que isso de você, não vou falar fazer pra você, mas você fazer de uma forma que você sinta orgulho de falar assim, pô, é assim que eu quero ser vista, nossa, eu acho que isso aqui que tira tanta barreira que a gente tem na cabeça, sabe? Fala assim, pô, agora eu vou por esse caminho porque é isso que eu quero, é assim que eu quero ser visto, assim. E aí acho que a crítica, digamos assim, dessa parada é como que a gente consegue, aí entrou o lance da clareza, né, que às vezes a gente quer ser visto de várias formas, eu quero ser visto como bom em UI, bom em research, bom em motion, bom em interação, bom em write, isso, caraca, calma aí. Então tem muita gente que coloca isso, ou às vezes coloca uma coisa que é tudo isso, só que é muito abstrato, então tipo assim, eu sou um designer apaixonado por melhorar a vida das pessoas e resolver problemas. Aí você fala assim, porra, velho, que você falou nada com nada, sabe? Tipo assim, beleza, eu entendi que tá ali, mas o que que é isso? Então eu sempre, por isso que até na própria apresentação eu vou entrando nesse detalhe, tipo, você tem que escrever bem, tá, mas o que que é escrever bem? É passar uma mensagem clara, clara pra quem? Então você, sou um designer apaixonado por não sei o quê, pelo que? Me deixa mais claro isso, sabe? Então, acho que, no final das contas, é um pouco sobre isso, mas eu acho que o principal é assim, pô, como que você quer ser visto, sabe? Eu acho que isso me dá uma motivação, assim, demais de, cara, eu falo assim, não, eu quero ser visto como alguém legal, pô, como alguém engraçado, como alguém que, cara, vai trazer a leveza pro ambiente de trabalho, que a pessoa vai lá e fala assim, pô, eu quero trabalhar com essa pessoa, e às vezes, não necessariamente é a pessoa que vai ter poder de fazer isso, mas às vezes ela o, vai ter a indicação, sabe? Às vezes ela fala assim, pô, caramba, nossa, tem um portfólio de uma moça que eu vi, cara, eu achei muito legal, acho que a gente deveria entrevistar ela. E aí, pô, foi uma coisa assim, sabe? Eu acho que a gente não pode abrir mão dessa parte, que eu acho que diz muito sobre a gente, porque eu acho que, pô, no final das contas é meio que tudo que a gente tem, sabe? No final, assim, alguém vai olhar e vai falar, pelo menos tem ela aqui, sabe? Tipo, eu consigo ver essa pessoa ali. Não sei se ficou muito motivacional, mas não era o que eu queria passar no geral, mas eu acho que é isso, assim, eu acho que tira muito essas travas da nossa cabeça, sabe? A gente consegue ficar mais leve, aceitar a parada e falar, mano, eu vou fazer, se não gostar também, não é pra você que eu fiz a parada, tô querendo passar aqui um negócio, eu acho que ajuda, assim, eu acho que é até uma forma de defender, assim, acho que agora que a gente entende um pouco melhor isso, eu comecei a usar isso até como um argumento de quando a gente vai recrutar pessoas, sabe? Então, tipo, eu cheguei numa etapa lá do trabalho que uma pessoa pediu ajuda para eu avaliar portfólio de designers que estava entrando. E aí o meu principal critério era, eu consigo ver quem é a pessoa que está por trás desse portfólio, desse currículo, e aí as pessoas que a gente conseguiu ver mais, teve um pouco mais de previsibilidade, foram as pessoas que a gente chamou para trocar ideia. Porque tinha coisa que tava assim, pô, muito legal, mas você fica com o pé atrás e fala assim, cara, bacana seu currículo, seu portfólio, mas, cara, não dá para entender você. Aí, mesmo depois do papo, você consegue, mas se você consegue já ver ali claramente, sem precisar chamar a pessoa, porra, melhor ainda, sabe? Tem gente que coloca vídeo de apresentação, eu acho do caralho também. Às vezes eu assisto quando dá, né? Mas assim, eu acho que qualquer ponto que entre nesse do autêntico, eu acho, tipo assim, puta, sempre é um checkzinho que você fala, pô, legal. Até pro não, às vezes, até você olha e fala assim, puta, essa definitivamente não é a pessoa que a gente precisa. E aí você tira, assim, né? É muito legal, porque você ser autêntico te poupa tempo também, né? Porque se a empresa vai olhar teu portfólio que você colocou uma letra de música e por algum motivo, isso que torna você, fez com que essa empresa não te escolhesse, é que ali não era o lugar que você tinha que estar. Então, isso é bem interessante também. Já teve uma empresa que me deu um feedback para eu não fazer tantas brincadeiras, tipo, não fazer trocadilho. E eu fiquei pensando assim, putz, mas então eles não me querem, porque eu sou assim. Então talvez eles querem um outro Felipe, eles não querem esse aqui, sabe? Então ser autêntico tem essa vantagem também. Sim, e assim, às vezes a gente recebe uns artigos lá
E de galera que coloca muito meme, assim. E aí, aí às vezes a gente tem que podar um pouco. Porque tem muito, aí você fala assim, cara, muito legal, mas, velho, tá começando a atrapalhar o que você quer, sabe? Você começa, bota o meme da Gretchen, aí bota outro do Bob Esponja, você fala assim, cara, legal, bacana, mas tenta polir alguns, tenta ver, tipo assim, pô, esse aqui vai ajudar muito a entender o contexto, sabe? Então, não é podando, mas às vezes a gente precisa dar uma ajudada, assim, para chegar no objetivo que é, cara, você conseguiu passar a mensagem claro, sabe? E, pô, tem uma dica também, eu compartilho muito as coisas que eu acho que mexem comigo, assim. E aí, principalmente para quem está querendo escrever case ou está em processo de arranjar vaga e essa parte de trabalho, teve uma moça que eu trabalhei junto com ela, que chama Poliana Andrade. Nossa, eu nem sei onde ela tá, nem sei se ela tá, acho que ela deve estar trabalhando pra gringa hoje, assim, ela era muito boa. E eu não tenho o link aqui porque foi um link, tipo, privado que ela mandou. Mas olha essa parada que ela fez que eu achei muito foda, a nível de escrita e a nível de case e contratação. Ela tinha um portfólio dela, legal, era no Notion, se eu não me engano, e aí ela chegou numa fase da entrevista que era de fazer desafio, né? Tipo, a gente passou um desafio, era coisa bem simples, assim, não era nada demais, era só, tipo, pô, só pra gente entender um pouco como ela organizava os arquivos, como que ela, tipo, como que era o cuidado, como que ela ia explicar o racional por trás e tal, esse padrãozinho, né? E aí ela fez uma parada que eu achei muito foda, foi assim, a gente mandou um e-mail com o desafio. Legal, ó, o desafio é tal, você tem que fazer isso, não, beleza. Ela respondeu esse e-mail do desafio, falou assim, olha, estou trabalhando no desafio, vou entregar tal dia, tal data, e aqui tá o link se vocês quiserem acompanhar o meu processo em tempo real. Então o que que ela fez? Ela no Notion dela, que era o portfólio dela, ela criou uma página, tipo assim, vaga starta aí, que era a empresa de trabalhar. E aí quando você entrava lá, tinha lá, pô, o desafio é tal, esse aqui é o que eu tô fazendo, tá aqui o link do Figma que eu tô trabalhando, tá aqui o link do Miro, e tá aqui, sei lá, as minhas referências que eu tô buscando pra ajudar em tal coisa. E aí, velho, começou a virar, tipo assim, eu lembro que a gente mandou, sei lá, na segunda pra ela, ela ia apresentar na sexta. A gente começava a olhar todo dia, parada assim, a gente clicava no link e falava assim, o que que a Poliana fez hoje, em vez? Será que ela colocou coisa lá? Nossa, olha, ela atualizou a parada. Pô, nossa, olha o Miro dela, pô, ela fez isso aqui. E aí, sei lá, a gente viu uns 2 dias e aí no terceiro a gente falou, mano, não vamos mais olhar, porque senão a gente vai ficar muito curioso e tal. Mas enfim, essa parte dela mostrar o processo dela, cara, foi uma parada que, primeiro, eu achei muito foda, porque, tipo, pô, mostra uma confiança, né, de tipo assim, cara, tá aqui o link, velho, se você quiser entrar, você vai ver o que eu tô fazendo agora. E ao mesmo tempo foi uma coisa que eu senti que foi muito, sei lá, foi uma parada muito dela, sabe? Tipo assim, outros candidatos que a gente tava fazendo, a gente não viu isso. Foi tipo assim, pô, sexta-feira eu te mostro, e a gente ficou assim, tá, legal. E aí a gente esqueceu a pessoa e, cara, chegou sexta, ela foi e trouxe. E aí, não à toa, a Poliana, a gente tava acompanhando, e aí quando ela trouxe, a gente falou, pô, teve uma coisa que você tava fazendo, mano, eu não entendi muito bem onde você queria chegar. E quando ela mostrou, eu fiz isso aqui, eu falei, porra, que irado, tá, legal, agora entendi. Então, acho que tem um pouco disso, assim, que às vezes, claro, entra na escrita, mas eu senti que foi essa parte da vulnerabilidade dela, que ao mesmo tempo virou uma coragem, que virou também uma admiração. Então, tipo assim, eu acho isso muito legal, quando a pessoa, por exemplo, ela pega e fala assim, cara, eu tenho vergonha de escrever. E aí ela escreve, e aí quando você vê que ela escreveu, você sabe que ela superou aquela vergonha que ela tinha, e aí você admira mais a pessoa pelo que ela trouxe, né, pela atitude que ela fez, mas às vezes você já lê aquele conteúdo de uma outra forma, você fala, caramba, velho, pô, pra ela, isso que ela trouxe veio muito dela, e ela tava com dificuldade de fazer aquilo, então tipo, pô, isso é muito foda, assim. Então, essa atitude, lógico, não é uma coisa que eu recomendo pra todo mundo fazer, porque, cara, né, você tem que ter ali, às vezes, uma certa segurança mesmo, tá de boa com isso. Tem gente que, às vezes, pode achar que é microgerenciamento, enfim. Mas essa parada que a Poliana fez, eu sempre lembro. Eu falei assim, caralho, mano, porra, que parada da hora, sabe? E pode ser uma dica legal pra alguém que tá querendo fazer, que você se envolver mais
com o que você está fazendo, e às vezes deixar isso exposto pode ser uma estratégia legal, assim, para quem está querendo uma vaga, quem está querendo fazer uma coisa assim diferente, né? Eu acho que isso, no final das contas, acaba sendo memorável. Eu até tinha colocado lá no o que era um artigo bom, eu tinha colocado, é memorável, mas não necessariamente. Às vezes o artigo ele é muito bom, mas não necessariamente você lembra dele sempre, né? Mas poderia ser um outro ponto, sabe? Tipo, um bom artigo, um bom texto, uma boa escrita, ela é memorável, sim. Mas não se prendam nisso, porque senão a gente vai querer só fazer coisa memorável, e, cara, às vezes o memorável, ele nasce de um monte de bostinha que a gente foi fazendo, sabe? Você escreveu várias coisinhas meio besta, aí você fala, pô, vou falar aquilo que eu tentei falar de novo, e agora vai ficar legal. E aí, você juntou tudo aquilo e vira uma parada diferente, né? Acho que se eu não me engano, aquela obra lá, A Grande Onda, acho que é A Grande Onda, que é aquele bem japonês, uma desenho assim, que é uma onda e tal, mas se eu não me engano, teve, sei lá, 90 versões dela, assim, tipo, e aí, a que a gente hoje paga pau que tá no quadro, nem era a última, tipo assim, sei lá, a 50º, o cara ainda fez mais 40 pra frente, você falou, nossa, essa é aquela? Sabe, então, por isso que eu falo, cara, só escreve, sabe, só tira do papel, depois você nem vai ficar com isso na cabeça, assim, às vezes eu tô aqui reforçando, falando assim, pô, vamos escrever que é mó legal, mas ao mesmo tempo eu falo assim, pô, mas nem é tudo isso também, tipo, sabe, é só, faz por você, depois você vai melhorar e tal. Muito dessa prática, dessa repetição, acho que foi uma das coisas que me ajudou, assim, porque, cara, se eu olhar o primeiro texto que eu escrevi, nossa, eu já devo ter apagado, assim. Então, acho que isso de você fazer mais te ajuda também a fazer melhor, sabe? Eu acho que tem esse lance da quantidade ajudar na qualidade. Então, primeiro, se você já souber que ele não vai estar tão bom, já te ajuda. Você, cara, eu vou fazer, eu sei que vai ficar meio meia boca, mas tudo bem. Mas se você tá orgulhoso com isso, pô, é o que importa, sabe? Aí depois você vai fazendo mais e vai evoluindo, assim. Pô, Rafa, putz, obrigado, velho. Foi uma aula. A gente tá chegando aqui já no limite do nosso tempo, que, assim, excedeu as minhas expectativas, porque você conseguiu tocar no ponto que o que faz um case, o que faz um portfólio, o que faz um bom artigo, conseguiu tocar nesses pontos sem necessariamente entrar e aprofundar nas estruturas específicas do que é um portfólio, do que é um artigo. E apesar de você falar assim, não queria que fosse motivacional, mas foi pra caralho, porque. E no bom sentido, tá? Não tô falando no sentido de coach, não. Porque com a tua fala, acho que acende um pouco a fagulha do tipo, putz, acho que eu tenho umas paradas para falar, sabe? E no sentido de motivar mesmo, de colocar a ação para frente, né? Então foi motivador no bom sentido. Nada de coaches aqui. E, putz, Rafa, obrigado pelo teu tempo. Eu não sei como agradecer mais. A todos os que estiveram aqui ouvindo o Rafael falar também, muito obrigado. Escrevam para vocês, escrevam para o UX Collective. Se forem escrever para o Rafa, eu quero que vocês enviem o artigo e digam que vocês. Eu estava no encontro da comunidade Amigos, e aqui eu aproveito para fazer o jabá da comunidade. Mandei o link aí para vocês, onde esse site está em construção aí, mas é o site da comunidade. Eu espero trazer outros assuntos e receber até propostas de, eu quero falar também, eu tenho algo a falar. O Rafa tá falando sobre escrever e comentou que falar também faz parte desse processo. Então, quem tiver alguma coisa para falar também, me procura. E vai ser uma honra ouvir vocês. E, gente, é isso por hoje, Rafa. Não sei se você quer falar palavras finais aí. Pô, gente, também queria agradecer, né? Pô, cara, 8h30, velho. Pô, jantar, né? Agora vocês vão fazer, vocês pararam um tempinho pra me ouvir. E sempre acho. Eu acho isso muito maluco, às vezes. A gente vê, caramba, velho, tem, sei lá, 20 pessoas acompanhando a parada. Mas então, pô, queria agradecer demais que pude vir. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha conseguido passar alguma coisa. Podem me mandar mensagem no. Eu geralmente prefiro o LinkedIn, porque o LinkedIn vou conseguir olhar e responder vocês com calma. Mas, pô, sou super aberto, se vocês precisarem de alguma ajuda, podem me chamar lá. E se vocês quiserem mandar artigo,
Aí tem esse link aqui, que basicamente assim, se vocês entrarem no X-Collective, do Brasil ou gringo, vai ter uma aba ali, uma opção que é escreva, e aí é o link dessa página. E aí lá tem, como que eu escrevo, como que eu mando um artigo, como que eu escrevo um artigo melhor, eu posso mandar case de estudo, tem várias dúvidas lá. E aí quando vocês tiverem à vontade, ou se quiserem, tiverem o que falar e quiserem falar, vocês podem mandar um e-mail para a gente pelo artigo@uxdesign.cc e a gente revisa. E assim, pode estar a nível rascunho, tá? Não precisa estar assim, nossa, caramba, tá perfeito o artigo, é só clicar publicar. Não, a gente pode trabalhar junto, a gente lapida, a gente refina, a gente dá dica, a gente dá orientação que vocês precisarem. Beleza? Beleza, Rafa. Gente, obrigado, boa noite, bora jantar e até o próximo evento aí. E bons textos a todos. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, gente.